processo. Já. Chama a julgamento agora a apelação de número 02.382-78.2022. Processo da relatoria do eminente Carlos Alberto. Tem como apelante Igreja do Evangelho Quadrangular e outro. E apelada Maria Lúcia Batista Coutinho. Doutora Camila Maia pede para sustentar pela parte apelante. Bom dia, doutora Camila. Bom dia, excelências, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar essa minha fala. Só indagar inicialmente se Vossa Senhoria vai dispensar a leitura do relatório. Sim, excelência, dispenso sim. Você dá a palavra no prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigada. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando a Vossa Excelência, o desembargador Everardo Lucena, presidente dessa corte. Cumprimento ainda também o desembargador relator, neste caso, desembargador Carlos Macedo. Perdão, ainda estou aqui me situando. Estava ali no espera, doutor Carlos Alberto Mendes. E os demais desembargadores, os nobríssimos servidores, que hoje pela manhã já cheguei agradecendo a presteza no trato com nós advogados, assim, porque confesso que fiquei devera surpresa e feliz ao responder um e-mail em plena meia-noite e meia e obter resposta instantânea. Me senti respondendo um e-mail, quase que um WhatsApp. E fiquei muito feliz em ter esse acolhimento, né? É minha primeira vez sustentando oralmente, é meu primeiro processo online presencial, e é com muita alegria que cumpro o meu mistério, né, na qualidade de advogada, fazendo aqui esse trabalho. E para iniciar minha fala, eu quero trazer uma menção do livro mais antigo de código de postura social, para mim, ao meu ver, que é a Bíblia Sagrada. Quando Deus revela a Moisés os 10 mandamentos, um deles é honrarás pai e mãe. E nesse processo, nesse caso em concreto, além de nós termos uma inobservância a um trato jurídico, a um contrato na modalidade verbal, nós temos uma grandíssima desonra ao legado de um pai. E eu explico. Tratam os autos de ação de despejo proposta pela senhora Lucier, que é herdeira do senhor Valdelício. Ela discute nesses autos um contrato de locação mantido entre senhor Francisco Valdelício e Igreja do Evangelho Quadrangular, representada pelo senhor Tiburtino Alves de Oliveira Filho, nesse caso, meu cliente. Durante todo o trâmite processual, nós informamos, comprovamos que esse contrato de locação mantido entre senhor Francisco Valdelício e Igreja do Evangelho Quadrangular já não existia, já tinha sido encerrado no ano de 2006. Inclusive, a inicial foi apontado como parte no polo passivo, o próprio senhor Tiburtino, o que posteriormente foi indicado pelo juiz de piso que deveria compor o polo passivo a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mesmo que durante todo o curso do processo nós tenhamos deixado bem claro que aqui o detentor da posse é Tiburtino e não a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então vamos lá. Na sentença, processo, como já falei, trata-se de uma ação de despejo, proposta em desfavor da Igreja Quadrangular, igreja essa que já desocupou o imóvel desde 2006. O imóvel do contrato de locação, inclusive, o contrato de locação está na ID 114.25.0881 dos autos, ele trata o seguinte: objeto da locação, o imóvel destina-se exclusivamente para fins residenciais. Cito a Avenida Ercília Lopes de Menezes, número 9999, bairro Buriti, Pacaju, Ceará. Então, o objeto do contrato, o objeto da locação é taxativo quanto um imóvel residencial. E existe a previsão da exclusividade residencial nesse caso, no contrato, na discussão, no contrato em discussão. Porém,
ainda em final de 2006, começo de 2007, o que é manifestamente confessado pela autora na audiência de instrução. Existe o depoimento dela confessando que o pai tinha cedido a posse de um terreno, que não é essa casa, é um terreno do lado da casa, tinha cedido a posse em usufruto para o senhor Tiburtino e não para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Existe essa confissão nos autos. E mesmo existindo essa confissão, o juiz de Pisa entendeu que o contrato de locação passou a ter a previsibilidade de ser prazo indeterminado, teria sido postergado de 2006 e estaria vigente até o ano de 2019, até o ano da propositura da ação 2022, e pela inadimplência gerada entre 2019, a pseudo-inadimplência gerada entre 2019 e 2022, o meu cliente merecia ser despejado do imóvel, frise-se, de um contrato de locação onde ele sequer é parte, porque o contrato de locação é entre um CPF e um CNPJ, e ele representa esse CNPJ, só representa. Durante a audiência de instrução, ficou claro, volto a repetir, sob o risco de ser redundante, mas é preciso alardear esse fato. Ficou claro que houve um usufruto. Termo técnico esse, apesar de ser um termo técnico, utilizado pela própria parte autora. Foi a parte autora que disse nos autos. O meu pai deu em usufruto para ele o terreno. E lá ele construiu um galpão, onde funcionou a igreja MIPA, outro ministério, totalmente desvinculado da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma denominação religiosa muito maior do que somente o núcleo que pré-existiu em Pacajus, que hoje até não existe mais. Enfim, e para corroborar com esse entendimento do juiz de piso, ele utilizou a seguinte tese. Nesse sentido, a parte promovida pretendeu a produção de prova testemunhal pelo depoimento do senhor Antônio Carlos Soares da Mota. No caso, testemunha ouvida pela nossa parte, testemunha do nosso cliente, ora apelante, anteriormente promovido, que disse o seguinte, que desconhecia que o imóvel estava atualmente alugado e que o locatário, e desconhecia também que o locatário seria o réu. Na verdade, ele e os demais membros da igreja, frise-se Igreja MIPA, imaginavam que o senhor Tiburtino era o dono e que o imóvel tinha sido obtido por doação. O que foi obtido por doação, na verdade, foi a posse, uso, gozo e fruição do imóvel. E o que era o imóvel? Um terreno. Que estava previsto nesse contrato? Não, porque nesse contrato fica taxativo que é um imóvel exclusivamente para fins residenciais, tipo casa. Esclarecido essa parte, passamos às nossas considerações. O ponto-chave em que tudo muda nesse processo é quando a parte autora diz: eu conheci um usufruto entre o meu pai e a parte, o senhor Tiburtino. O advogado, durante o depoimento pessoal da parte autora, até tenta dissuadir, tenta impor uma fala, tenta prestar depoimento, mas fica claro, fica bem claro, que ela reconhece o usufruto. Não nos cabe mensurar se ela entende o que é usufruto na técnica do Instituto Jurídico. Mas nos compete afirmar que, ainda que ela não saiba qual é o instituto, ou a definição do instituto, ela tem usufruto como uso, gozo e fruição. Que o senhor Tiburtino estava em uso, gozo e fruição. E não é normal que de 2019 a 2022, sendo que você tem a inteira ciência de existir um contrato de locação, você simplesmente espere 5 anos para promover um despejo ou cobrar um aluguel. E ainda não tem a prova sobre tal.
porque o contrato que se tem é um contrato vigente entre 2005 e 2006, com previsibilidade de extinção, com a previsibilidade de renovação mediante aditivo por escrito, o que não aconteceu. Essa confissão, ela tem que ser observada e jamais esquecida. Ela diz, a senhora Lucier, em sua fala, durante a audiência de instrução, que mais ou menos 2 anos após essa primeira locação, houve o firmamento do contrato verbal entre seu pai, Valdelício, o qual ela presenciou, com o senhor Tiburtino, sobre o terreno, que é acessório, que é ladeado ao imóvel principal do contrato. Terreno, outro bem. Essa confissão, ela tem que ter o respaldo jurídico que o Código de Processo Civil prevê. Então, pelo artigo 389, é inequívoco que qualquer confissão dessa natureza gere efeitos. E foi inobservado na sentença de piso. A sentença de piso só utilizou como depoimento o marco de que a testemunha do réu tinha dito que tinha a consciência que ele tinha recebido, que ele era proprietário e tinha recebido por doação. Mas, ora, se ele estava usando, gozando e fruindo, como se dono fosse, sem pagar aluguel, a testemunha falou que já o conheceu no Ministério MIPA, não mais Igreja Quadrangular, que conheceu o Ministério MIPA no ano de 2012, não mais o ano de 2006, que conheceu ele no uso, gozo e fruição do terreno, construído o galpão, ou seja, a nova realidade fática que se fez após o contrato verbal firmado entre as partes, Valdelício e Tiburtino. Enfim, a autora vai um pouco mais adiante e ela reconhece no seu depoimento que existia uma relação suprema de confiança entre Valdelício e Tiburtino. Então, se ela reconhece que existia uma relação de confiança e o meu cliente nem sequer menciona a hipótese do escapião, porque ele tem a boa fé de saber querer exclusivamente aquilo que foi pactuado entre ele e o falecido Valdelício. Porque a honra tem de ser para quem tem honra. Se Valdelício tratou com ele a posse, e que ele poderia construir o galpão, e que o que tivesse de fruto civil daquela construção seria rateado entre as partes, na proporção que o fizeram, quando Valdelício, proprietário do terreno, Tiburtino, o construtor, o investidor, o proprietário do direito sobre aquilo que foi construído sobre o terreno. E ele não quer nada além disso. Ele quer que seja reconhecido o contrato verbal para que o contrato verbal gere efeitos. E foi isso exatamente que pedimos na nossa reconvenção. A sentença, a nosso ver, nosso precário ver, respeitando, logicamente, a sapiência do juiz de piso, ela tem alguns erros. E o primeiro deles é essa indefinição das partes. Porque a ação inicia entre a herdeira de Valdelício e Tiburtino. Porém, a ação finaliza entre a herdeira de Valdelício e a Igreja Quadrangular, que, como bem dito e demonstrado, não é a posseira do imóvel, porque é uma denominação da qual o senhor Tiburtino já não faz mais parte desde 2006. Então, apesar dele, na qualidade de posseiro, ter sido incluído no polo passivo da ação, o juiz, equivocadamente, determina que seja substituído ele para ser incluída a Igreja do Evangelho Quadrangular, como se esse contrato ainda fosse vigente, ainda que todos os fatos falem o contrário, e ainda que exista uma confissão da própria autora no sentido contrário. Eu não pretendo discutir questões processuais, porque, no meu ver, o sentimento como advogada que eu tenho é que a injustiça está sendo feita sob a ótica dos fatos.
E o que eu acredito é que precisem realmente ser revisitados os fatos, ser revisitada a audiência, ser revisitada a formação do direito, para que se conceda o real direito, que é o de manutenção na posse do meu cliente e indenização pelas benfeitorias e especialmente pelos frutos civis do tempo em que ele está usufruindo do imóvel. Assim, eu venho requerer a Vossas Excelências que reconheçam o fim, o deslinde dessa relação contratual ao tempo que foi, o ano de 2006, que revertam, que reconsiderem a sentença de piso para retratá-la, que reconheçam o objeto da reconvenção para julgá-lo procedente, garantindo, assim, o provimento da nossa apelação. É a forma como eu tenho de sustentar e requerer tudo que está exposto. Muito obrigada. Essa palavra a o eminente relator do Carlos. Gostaria também de parabenizar a doutora pela sustentação. Obrigada. Direito civil, processual civil, ação de despejo, alegação de doação verbal, atos de locatário, comportamento contraditório, contrato de locação devidamente formalizado, prorrogação por prazo indeterminado, benfeitorias, cláusula de renúncia, validade, apelo desprovido. De início, destaca-se que nenhuma das partes pode se beneficiar da própria torpeza em observância do princípio da boa-fé objetiva contratual. Com efeito, é defesa ao recorrente utilizar do imóvel antes da formalização do contrato de locação, id. 25, 30, 56, 31, e posteriormente alegar a rescisão e a realização de acordo verbal de cessão de posse, mesmo tendo realizado o pagamento de aluguel até o ano de 2019, consoante fazem prova os comprovantes de pagamento acostados no ID 25, 30, 56, 35 e as notificações de reajuste que repousam no ID 25, 30, 57, 13. Documentos estes que fundamentaram a sentença e sequer foram impugnados pela recorrente em seu apelo. Notadamente, o contrato de ID 25, 30, 56, 31 possui data final prevista para 9/10/2006. E, não obstante, como bem destacado na sentença recorrida, os artigos 46, parágrafo 1º, 47 da Lei 8.245, de 91, prevêem a prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, caso o locatário permaneça no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição do locador, enquadrando-se na hipótese dos autos, sendo oportuno destacar que a cláusula 7 do parágrafo 5º prevê a possibilidade do contrato vigorar por prazo indeterminado. Em caso, pode-se indicar a ocorrência do instituto indicado pelo brocardo Neno Poster venere contra facto próprio, desdobramento da boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, o qual sustenta a impossibilidade de comportamento contraditório das relações. Dessa maneira, a atitude do recorrente fere o princípio da boa-fé objetiva. Ademais, o artigo 35 da Lei 8.245 estabelece que as benfeitorias necessárias e úteis devem ser indenizadas, desde que não haja expressa previsão ao contrário. Se não, vejamos, artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizada, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Dessa maneira, dada a proibição expressa do contrato, a indenização pelas supostas benfeitorias é indevida. Quanto à validade de pactuação da renúncia ao direito de retenção da benfeitoria, o STJ já sumulou a matéria, súmula 335. Aspas, dos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Por estas razões, recurso conhecido e improvida como voto, presidente. Desembargador
Paula Ayrton. Acompanhando o eminente relator, presidente. Vota a eminente Fátima. Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. A Câmara, a unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutora Camila, obrigado pela presença e tenha um ótimo dia. Então, agora vamos... Obrigada a todos. Peço licença para me retirar. Vamos agora aos pedidos de sustentações orais no formato virtual. O primeiro processo é a apelação de número 0051156-71.2021, também da relatoria do eminente Bardô Carlos. Tem como apelante Companhia Energética do Ceará, ENA, e apelado Antônio Edinaldo Lemos. O advogado Dr. Gerson Duarte pede para sustentar pela parte apelada. Dr. Gerson Duarte se encontra presente de forma online. Excelência, bom dia. Que o doutor Birajara tem subestabelecimento juntado aos autos. O doutor João Gerson não conseguiu adentrar a sessão de hoje. Certo. Doutor, eu vejo aqui que o resultado do julgado ele atende aos interesses do seu constituinte. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Sim, Excelência. Então, com a palavra, o eminente relator para anunciar o resultado do julgamento. Apelação civil, ação de obrigação de fazer acumulada com indenização. Energia elétrica com insuficiência de carga. Concessionária prestadora de serviço público. REC não logrou comprovar fato extintivo, modificativo ou impedido ou do direito da parte autora. Ônus probatório que lhe competia. Artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva, nexo de causalidade demonstrado, fortuito interno, aplicação do artigo 14 do CDC, plano, dano material comprovado, danos morais configurados quanto arbitrado e indenizatório de R$5.000, razoável, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto, presidente. Vota o eminente Bardô Paulo Ayrton. Acompanhando o relator. Vota o eminente Bardô Paulo. Com o relator, senhor presidente. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor João, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Doutor, Bom dia. Dando sequência, chama a julgamento a apelação de número 0200-217-97.2023 da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Banco do Brasil S.A. e apelado Clênio Dias Timóteo e outros. Nesse processo eu estou impedido, o Banco do Brasil, na verdade não é nem impedido, é suspeito. Então, transfiro a presidência para o eminente desembargador. Presidente, por favor, transfira para o desembargador Paulo Ayrton. Pois não. Transfiro para o eminente desembargador Paulo Ayrton a presidência para conduzir o julgamento. Pois não, presidente, mas ele tem que voltar logo para votar, né? Porque Vossa Excelência impedido, aí vai ficar só eu e a desembargadora Fátima. Então, tem que aguardar de qualquer forma. Vamos aguardar. Então, vamos para o próximo processo. Eu pergunto antes se a doutora Pali se encontra presente. Sim, Excelência, estou presente. Doutora Pali, o desembargador está aberto, teve que se ausentar momentaneamente. Então, nós vamos passar para o próximo processo, mas que também ele vota. Deixa eu ver o que ele não vota. O próximo que ele não vota é o 6.25. Então, nós vamos aqui, enquanto o desembargador Carlos Alberto retorna, vamos para o 6.25 da pauta, que é da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Elieuda Gomes Monteiro Silva e apelado Banco BMG S.A. Doutor Daniel Souza pede para sustentar pelo apelante. Doutor Daniel Souza se encontra presente? Sim, Excelência. Estou presente. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Excelência. Doutor Daniel, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, dispenso. Então, eu lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Bom dia, Excelências. Inicio aqui cumprimentando o eminente relator, doutor Paulo Ayrton Albuquerque Filho, em nome de quem saúdo os demais eminentes desembargadores dessa coluna da Câmara, o ilustre representante do Ministério Público, Defensoria e todos os presentes na sessão. A presente sustentação, ela trata-se de um recurso de apelação pela senhora Elieuda Gomes Monteiro da Silva, uma consumidora hipervulnerável que desde 2017 vinha sofrendo descontos mensais
de R$ 52,25 sobre uma rúbrica do que o banco chama de RMC, em favor do banco apelado, o Banco BMG, vinculado a uma conta bancária aberta exclusivamente para o recebimento de um benefício previdenciário. Antes de tudo, e somente por isso insisto em fazer a sustentação oral, sem medo de ser redundante, e sabendo do vasto conhecimento de Vossas Excelências sobre os fatos, em um processo onde a demanda é tão comum, mas eu insisto em explicar que o ocorrido merece um cuidado, um olhar jurídico sobre isso, porque do que se trata o RMC. O RMC, essa reserva de margem de cartão, ela trata-se de uma espécie já, por si só, meio fraudulenta. Ela se figura em forma de uma reserva de margem de cartão, mas como um empréstimo onde fica um desconto que não tem prazo para se findar, cobrando um valor do que seria o mínimo na conta de, geralmente, aposentados, idosos, muitas vezes deles analfabetos, quando não, com um mero saber de assinar seu nome, como no caso da minha cliente, ela é uma agricultora. Isso vai reiteradamente sendo cobrado, sem ela nunca nem mesmo ter recebido o cartão que o banco alega ter enviado. Mas no caso presente, é algo além do mais agravante. Não se trata, inclusive, de um mero RMC. Aqui, nós estamos falando de uma reserva de margem de cartão onde o banco não conseguiu nem mesmo comprovar que houve a contratação do serviço. Aqui, nesse caso, nós tivemos uma prova pericial, grafotécnica, que restou claro em declarar que o contrato não era assinado pela requerente, apelante aqui. Portanto, não se discute um mero dissabor cotidiano. Trata-se de uma violação do ordenamento jurídico vigente, de normas do Banco Central, do Código de Defesa do Consumidor, por parte de uma das maiores instituições financeiras do país. Excelência, esse documento é prova robusta e revela a origem de ter deixado uma clara inexistência do negócio jurídico. As provas apresentadas na sentença de primeiro grau, ela reconheceu que o contrato era fraudulento, determinou a restituição indevida dos descontados, mas pugnou por uma indenização de apenas R$ 500, um valor que mostra claramente insuficiente diante das circunstâncias do caso. Trata aqui de uma situação que extrapola qualquer mero aborrecimento. O presente caso, a apelante é idosa, suportou por mais de 8 anos descontos indevidos que comprometem. Excelência, alguém que recebe um salário mínimo, qualquer valor que é reduzido, é algo que prejudica a sua subsistência. Tentar no Brasil viver com salário mínimo já é difícil, ainda mais com descontos ilegais para um banco, que é quem faz isso reiteradamente, com diversos clientes, porque compensa, porque é lucrativo para o banco. É bem claro que a conduta da instituição financeira não trata-se de uma mera negligência, não é uma conduta de mau zelo, é má-fé. É má-fé, é uma clara violação da dignidade da pessoa humana, quiçá um crime de estelionato. O conjunto probatório do caso revela uma prática verdadeira de apropriação indébita dos valores de caráter alimentar e por um suposto contrato que nunca nem foi assinado. Contrato totalmente nulo. Desta forma, Excelência, eu peço aqui pela reforma da sentença que seja declarada, mantida a declaração de inexistência do contrato, do negócio jurídico, e que seja majorado os danos morais para um valor que seja mais próximo da jurisprudência, inclusive, desse mesmo tribunal. Com essas considerações, eu confio no aguçado senso de justiça desse egrégio colegiado e devolvo aqui, encerro minha palavra e agradeço a todos pela possibilidade da sustentação. Passa a palavra ao eminente relator. Pois não, presidente. Obrigado. A emenda, caixa alta, direito civil, apelação civil, ação declaratória de nulidade de empréstimo acumulado com repetição de indébito de danos morais, descontos indevidos em benefício
previdenciário, insurgência recursal da parte autora, danos morais, quanto indenizatório majorado, princípios da proporcionalidade e razoabilidade precedentes deste Tribunal de Justiça. Então, com esta apelação civil para dar parcial provimento, reformando a sentença para majorar o valor dos danos morais de 500 para R$2.000. A questão em discussão versava somente sobre o arbitramento da indenização do dano moral. É como voto, presidente, eminentes partes. Acompanhando o eminente relator. Tem que esperar por ele agora. O Daniel chegou a ouvir o resultado? Quer que eu repita? Tá mudo. Ouvi, Excelência, ouvi. Ouviu, né? Tá ótimo. Obrigado, uma boa tarde a todos. Tá. Tem mais algum dos barra do Paulo Ayrton? Tem, né? Vamos adiantar, né? Quem puder adiantar, vale. Tem o meu. Ah, mas o caso do chegou. Estava adiantando aqui os processos do Paulo Ayrton, você não volta? Agora vamos seguir aqui a ordem. Qual é que a gente tá, cara? Pronto. Estou sendo impedido. Então, barra do Paulo Ayrton, presidindo, por favor, aí. Então, barra do Carlos Alberto, que voltou, né? Patinha com a elegância dela aí. É você mesmo. Falando com essa redução de membros das câmaras, eu estou chegando a alguns ofícios para indicar colegas para ir lá para a primeira Câmara. O primeiro ofício... Primeira Câmara. Eu vou passar a tarde lá hoje julgando, viu? Tem 3 processos. Primeira Câmara. José Ricardo, Abelardo. Não. E quem é que vai? Câmara. 621. Ok, chamo a julgamento a apelação número 0200-217-97-2023, 806, da desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Banco do Brasil S.A. e apelado Clênio Dias Timóteo e outros. A doutora Pali Ramos, pelo Clênio Dias Timóteo e outros, pede para fazer a sustentação. Doutora Pali está presente? Sim, Excelência, estou presente. Muito bom dia, doutora Pali. Bom dia. Doutora Pali, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, doutor. Muito bem. Então, pode fazer sua sustentação, pelo prazo regimental de 15 minutos, viu? Certo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes aqui nesta tribuna e de forma virtual. Bom, trata-se de uma ação declaratória de inexistência de débito acumulada com perdas e danos, ajuizada por Iraci, Indra e Clênio, em face do Banco do Brasil. Os apelados foram indevidamente cobrados por uma dívida oriunda de um financiamento
supostamente contratado em nome do falecido Cristóvão de Oliveira, que é ex-marido e pai dos promoventes, falecido em 2010. Mesmo após o óbito, o banco passou a direcionar as cobranças reiteradas diretamente aos autores, sem qualquer justificativa contratual. O banco, embora intimado em sede de ação de produção de prova antecipada e exibição de documentos, se manteve inerte, não apresentando qualquer contrato ou justificativa da dívida. E atraiu para si a presunção de veracidade dos fatos alegados. Em sentença, o juiz reconheceu a inexistência da dívida, condenando o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$4.000. Inconformado, o banco interpôs o recurso, a qual se limita a reproduzir os fundamentos genéricos e sem apresentar qualquer fato ou provas que justifique a reforma da sentença. No mérito, é importante destacar que a inexistência de relação jurídica entre os autores e o banco, porque foi claramente demonstrada, né, na fase inicial do processo. Não há contrato, não há cessão, não há termos de responsabilidade ou qualquer outro documento que vincule os promoventes à suposta dívida. Ainda que se argumente eventual responsabilidade sucessória, é sabido que os herdeiros não respondem pessoalmente por dívidas do falecido, salvo o limite da herança. Além disso, o fato do banco promovido insistir na validade da dívida e direcionar diretamente aos herdeiros, como se fossem pessoalmente responsáveis, revela uma conduta abusiva por parte do banco e desproporcional. Dessa forma, o juízo de origem aplicou corretamente ao reconhecer a inexistência da dívida e determinar a indenização por danos morais. A alegação da parte apelante acerca do enriquecimento sem causa levantada não se sustenta, porque o intuito do Instituto é que haja uma transferência de vantagem indevida de um patrimônio para outro, sem causa. Neste caso aqui, a indenização por danos morais não configura um ganho indevido, mas uma justa reparação pelos prejuízos sofridos. Por fim, acerca do ônus sucumbencial, o pedido de inversão ou redução apresentado pela parte adversa carece de fundamento. A condenação nas custas processuais e honorários decorre do princípio da sucumbência previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. E, diante desses fatos, sem querer me adelongar mais, venho, portanto, requerer o improvimento do recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida, no sentido de julgar inteiramente procedente a pretensão autoral. Em síntese, é isso. Muito obrigado, doutora. Passar a palavra para o relator, o desembargador Paulo Ayrton. Pois não, presidente. Direito Civil e do Consumidor, apelação, ação declaratória negativa de relação jurídica, cobrança de herdeiros, apresentação de contratos em segunda instância, ausência de contraditório, excepcionalidade não aplicável na espécie, cobrança vexatória, valor do dano moral reduzido. A questão em discussão controvertida consiste em decidir se há relação jurídica contratual a legitimar as cobranças de dívidas realizadas contra herdeiros do devedor. Ademais, questiona-se a ocorrência de dano moral e seu montante. Nas razões de decidir, os herdeiros somente respondem pelas dívidas no limite da herança. Antes de realizar a partilha, responde pelas dívidas ou espólio, constituindo abuso de direito a inexistente cobrança extrajudicial de dívida do decujus, diretamente aos herdeiros. Os documentos apresentados somente em segunda instância são admitidos excepcionalmente,
quando permitido o contraditório e justificativa de sua não apresentação da origem, quanto indenizatório minorado para adequar a razoabilidade. Então, eu conheço do recurso da apelação, dano parcial ao provimento, reduzindo o montante indenizatório a título de danos morais para R$ 500 para cada um dos sujeitos promoventes, com encargos legais na forma dos artigos 406 e 389 do Código Civil. É como voto, presidente Eminentes Paz. Muito bem, como vota a desembargadora Fátima? Acompanhando o relator. Eu também acompanho e anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. Eu devolvo novamente a palavra ao presidente Everardo Lucena. Obrigado, desembargador Carlos. Dando sequência, eu chamo a julgamento o agravo ao 6.22. Obrigada, excelências. Tenham um bom dia e bom trabalho. Obrigado. Dando sequência, eu chamo a julgamento o 6.22 da pauta, que é o agravo de instrumento número 062-3240-87.2024, processo de minha relatoria, que tem como agravante Banco Safra S.A. e agravado GAC, Importação e Exportação Limitada e outros. Doutora Maeli Silva pede para sustentar pela parte agravante. Doutora Maeli se encontra presente? Sim, excelência. Bom dia. Bom dia. Doutora Maeli, eu vejo aqui que o resultado desse julgado ele atende aos interesses do seu constituinte, o Banco Safra S.A. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para eu anunciar brevemente o resultado do julgamento. Certamente, excelência. Então, direito processual civil, agravo de instrumento, pleito de exibição de documentos, multa combinatória astrentes, aplicação do tema 1000 do STJ, impossibilidade de imposição de multa, sem prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, recurso conhecido e provido. É como eu voto, o desembargador Carlos Alberto. Acompanho. Voto do desembargador Paulo. Também acompanho, Vossa Excelência. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Doutora Maeli, tenha um ótimo dia. Obrigada, excelência. Ótimo dia e bom término de trabalho. Na sequência, a apelação de número 3.568-79.2024, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Luísa dos Santos Gomes e apelado Banco Itaú BMG Consignados. O advogado doutor Edson de Oliveira Júnior pede para sustentar pelo apelado. Doutor Edson de Oliveira Júnior se encontra presente? Trago novamente se o doutor Edson de Oliveira Júnior se encontra presente. Então, não estando presente, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. Julgamento encerrado. Dando continuidade, apelação de número 3.429-94.2025, também da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto, que tem como apelante João Batista Coelho e apelado Banco Pan S.A. Doutora Daniele do Nascimento pede para sustentar pelo apelado. Doutora Daniele do Nascimento se encontra presente? Excelência, bom dia, boa tarde. Me chamo William Salvador, eu estou substituindo a doutora Daniele, estou para o 24 e o 28 da pauta. Certo, ok. Doutor, eu vejo aqui que o resultado desse julgado atende aos interesses do seu constituinte, Banco Pan S.A. Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Sim, excelência, perfeito. Com a palavra o relator que anunciará brevemente o resultado. Bem, bom dia, doutor. Ementa, apelação civil, cartão de crédito consignado, instituição bancária que se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a existência de irregularidade da contratação, ausência de prova de vício de consentimento, assinatura por biometria facial, comprovante de transferência de valores contratados, decisão mantida, recurso conhecido e não provida. Como voto, presidente? Como voto, o eminente desembargador Paulo Ayrton. Acompanhando o relator, presidente. Como voto, a eminente desembargadora Fátima. Com o relator. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. O outro dele é qual? 28. 6.28. Então, eu vou chamar aqui o 6.28, que é o mesmo advogado. A apelação de número 02.33.189-03.2024, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Luiz Alberto de Almeida e apelado Banco Daicoval S.A. Sim. O doutor William pede para sustentar pelo apelado. Doutor William também segue a mesma sorte do processo anterior. Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Eu julguei.
Pensa, excelência, perfeito. Eu Eu agradeço. joguei esse. Com a palavra, o eminente relator. É o mesmo? É. Ah, é porque aqui uma coisa e outra. Sim. Julgado foi esse. Certo, certo. Foi julgado esse. O advogado. O advogado que estava antes. Está presente? Está presente, é o mesmo advogado do processo anterior. Tá certo. Desculpe aí. Vou ler o projeto de emenda. Relação civil, ausência de falha na prestação de serviço, comprovação da formalização do contrato de cartão de crédito consignado. Recurso desprovido. É o voto. Eu acompanho o relator, presidente. Com voto, a administradora Páscoa. Igualmente acompanho o relator. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, com este recurso e nega-lhe provimento. 6.7. Excelências, peço licença para me retirar e desejo a todos um ótimo fim de sessão. Ok, doutor William. Tenha um ótimo dia. Chama a julgamento agora a apelação de número 0008556-95.2002. É o 6.27 da pauta. Processo de minha relatoria, que tem como apelante espólio de João Gregório de Siqueira e apelado Antônio Everardo de Vasconcelos e outro. Doutor Galba de Aguiar Júnior pede para sustentar pelo apelante. Doutor Galba de Aguiar Júnior se encontra presente? Eu indago novamente se o doutor Galba de Aguiar Júnior se encontra presente para sustentar pelo apelante. Não estando presente, eu vou anunciar o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. Vamos agora ao 6.29 da pauta, que é a apelação de número 020-5959-07.2023, processo da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Tem como apelante José Julião de Oliveira e a apelada Maria Luna da Costa de Oliveira, representada por Monique L. do Nascimento Costa. Dr. Vitor Vasconcelos pede para sustentar pela parte apelante. Dr. Vitor Vasconcelos se encontra presente de forma online? Sim, excelência. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia. Doutor Você Vitor. consegue me ouvir? Ouço Consegue me bem. ouvir, excelência? Sim, estou ouvindo bem. Doutor Vitor, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso. Então, eu lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores,